Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje, o caminho da cruz, e o tema hoje é escuridão sobre a face da terra. Essa mensagem era para ter sido postada ontem, mas infelizmente por problemas técnicos não consegui postar, por isso ela está sendo colocada hoje. Com vocês, o meu amado irmão em Cristo, pastor Toninho Frigo, que é pastor da Comunidade Batista no Pimentas, igreja aonde eu congrego. Trevas sobre a terra. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Marcos 15:33. Outro evangelista diz: houve trevas sobre a terra. Trevas é a ausência total de luz. Por 3 horas, as trevas dominaram o cenário terreno. Nunca houve tamanha escuridão. Trevas semelhantes aconteceram quando o Senhor enviou como uma das pragas sobre os egípcios. A morte havia apagado a luz do mundo, que é Jesus. Aquele que é a luz verdadeira do cosmos estava morto. Até aquele momento, a morte era invencível. Ela era símbolo do fim da vida. No mundo espiritual, a morte reinava, retirando das pessoas a esperança da vida. A morte nunca foi o projeto de Deus para a vida, mas o pecado introduziu a morte como preço a ser pago, por causa da inconsequência do ser humano em desobedecer a Deus, quem o criou. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, nunca pecou, não desobedeceu e foi leal ao Pai e pagou com a vida o preço exigido por Deus para salvar a sua vida. Isso mesmo, um preço, pois nada é de graça. Mas foi pela graça que Jesus doou a sua vida, para que por sua morte na cruz, você, sua família, seus amigos, pudessem ser salvos da morte eterna. Alguns teólogos dizem que as trevas sobre a terra foi um sinal de que Deus havia virado as costas a seu próprio Filho, por causa do peso do pecado de toda a humanidade que estava sobre Jesus. Por isso Jesus se sentiu abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? A morte revela a treva, e a treva proclama a ausência de Deus. Ainda bem que a história da minha vida e da sua vida não é finalizada com a experiência das trevas. Isso significa que a morte perdeu, e a esperança está naquele que faz com que a morte seja engolida pela vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, 54 a 57, diz assim: então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é inevitável, todos passaremos por ela, mas não ficaremos, assim como Jesus não ficou estacionado nela. Que o Senhor da vida transforme a morte que há em ti em vida em Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, porque foi numa sexta-feira como essa que Jesus morreu, mas sua morte não significou o fim, mas o pontapé inicial para uma nova vida e uma vida eterna ao teu lado, através daquilo que estava preparado para acontecer, a ressurreição. Nós te louvamos porque a morte espiritual e a morte eterna não tem palavra final sobre a nossa vida. Portanto, ó Deus, nos dá a certeza da tua presença sempre conosco, em todos os momentos da tua vida, e aí poderemos repetir como o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Que o Senhor da vida nos abençoe. Ó Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco a cada dia, e ainda que tenhamos que enfrentar o vale da sombra da morte, a tua boa mão está conosco, nos conduzindo. Perdoa, visita cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém
e amém. Amados, as trevas têm tentado dominar o mundo há muito tempo. Sabemos que as energias negativas, as coisas ruins, elas acontecem, e quando acontece, o inimigo de nossas almas se vira para nós e diz: cadê o teu Deus? Aonde ele está que te deixou sozinho? Mas eu quero dizer para você, meu querido amado irmão em Cristo, e você que nos acompanha todos os dias na nossa mensagem, aquele que está com Cristo nunca está sozinho. Pense nisso e tenha um ótimo dia. Devocionais A Água da Rocha, um projeto independente que conta com ajuda e apoio e orações de todos vocês que nos acompanham todos os dias. Se você gostou dessa mensagem, curta, comente e compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!